Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 7, Lei de Sociedade. O tema para este vídeo é Vida de Isolamento, Voto de Silêncio. Allan Kardec apresenta a respeito de vida de isolamento ou vida de insulamento. Ele apresenta 5 questões. E sobre voto de silêncio, uma questão. E depois há um comentário de Allan Kardec. A primeira questão sobre vida de isolamento é a questão número 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, como todos os gostos também estão na natureza, por que o gosto de isolamento absoluto seria condenável se nele o homem encontra satisfação? Resposta: satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Aqui, para entender esta questão de satisfação egoísta, é interessante a gente lembrar da recomendação do mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Primeira questão: como que numa vida de isolamento absoluto, nós podemos desenvolver o amor ao próximo? O amor ao próximo consiste em conviver com o próximo, encontrando as dificuldades, desenvolvendo a compreensão e a solidariedade, a fraternidade e assim por diante. Porque o que acontece? A destinação do progresso espiritual, da evolução espiritual, é a comunhão com Deus. É a busca de igualar as escolhas da pessoa encarnada às escolhas do espírito. O espírito permanece em comunhão com Deus o tempo todo, o espírito. Mas quando esse espírito está encarnado, ele encontra ali as barreiras próprias da encarnação, no atual estágio de evolução em que nos encontramos. E no atual estágio em que nos encontramos, ainda encontramos impedimento para a comunhão perfeita com as diretrizes do Espírito. Então, há uma descontinuidade entre as escolhas da personalidade, a pessoa encarnada, e o próprio Espírito, o seu próprio Espírito. Porque nós, como espíritos, estamos em comunhão com Deus. Então, esta questão do isolamento absoluto impede o desenvolvimento de virtudes divinas que são próprias da comunhão com Deus, que é o convívio com o próximo e o desenvolvimento do amor ao próximo como amamos a nós mesmos. Esta é a questão central da discussão. Questão 770. O que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugir do contato pernicioso do mundo? Aqui nós já comentamos
agora, né? A resposta: duplo egoísmo. Porque reclusão absoluta é resultado do egoísmo, onde nós nos furtamos do convívio com o próximo. E assim estamos impedidos no desenvolvimento do amor ao próximo. E também para fugir ao contato. Então veja só a questão aqui, duplo egoísmo. A questão 770A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe dolorosa privação? Resposta: a melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando um mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Veja que o centro é sempre a evolução do espírito, porque o espírito é o filho de Deus. A pessoa encarnada, ela está em processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Nós somos espírito e estamos encarnados por uma misericórdia divina que nos dá a ocasião de desenvolver virtudes divinas próprias do espírito no grau de evolução em que nos encontramos. Questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Notaram a diferença, né? Resposta: esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Olha que diferença, que você pode fugir do mundo, mas por um motivo nobre, um motivo que te eleva perante as suas imperfeições. Porque a pessoa que se isola do mundo é para se devotar aos infelizes. Então, ele está trabalhando para os infelizes. 771A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Vamos supor aqui a vida de um cientista, não é? E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Resposta: esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, já que trabalham para ela. Estão tendo a oportunidade de desenvolver as virtudes divinas que nos colocam dentro de um mandamento maior: amar o próximo como a nós mesmos. E a questão 772 já agora trata do voto de silêncio. Olha só. Que pensar do voto de silêncio, prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Então, até agora falamos da vida de isolamento. Agora, o voto de silêncio, o voto de isolamento, o voto de silêncio. Essa é a segunda. Resposta: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio te recolhes. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco.
Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, estão bem intencionados os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude. Entretanto, enganam-se, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então, pode parecer nessa resposta que há um contrassenso aqui. Não há. Ele fala assim: o silêncio é útil, pois no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Não se trata do voto de silêncio, não. Não é esse o caso. É quando a pessoa se recolhe num período de meditação, onde busca silenciar a palavra falada e também se afastar do turbilhão de pensamentos, buscando silenciar a mente. Nós não vamos calar a mente, mas vamos superar a movimentação de pensamentos e neste silêncio nos afastamos das questões materiais. Ao nos afastar da preocupação do dia a dia, das coisas materiais, etc., das ansiedades da vida de relação, nós nos aproximamos dos espíritos superiores. Então, uma coisa é o silêncio absoluto. Outra coisa é o silêncio por períodos pequenos de tempo ao longo do dia para a reflexão e o serenamento da mente. Allan Kardec faz um comentário. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Então, estas questões, elas estão sobre o objetivo da encarnação. A nós nos é concedido a encarnação para que venhamos a desenvolver virtudes divinas: solidariedade, fraternidade, amor ao próximo, perdão das ofensas, trabalhar, produzir, ser útil, aprender, enfim, neste conjunto de experiências que a encarnação produzir o amor ao próximo. Esta é a finalidade, porque nos aproxima de Deus. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda com este capítulo 7, Lei de Sociedade, com o tema Laços de Família. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.